Olá, eu sou Noemi Carneiro, você está no canal Amor à Palavra. Estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, estamos no capítulo 3 e hoje vamos ler a partir do verso de número 13. Como falamos anteriormente, nós estávamos falando a respeito da natureza humana e somente o nosso Criador pode transformá-la. Por isso, Paulo afirma nesses versos seguintes, a partir do 13. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam, veneno de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Bem, que triste descrição, né? Essa que o apóstolo Paulo faz daqueles que não têm Deus em suas vidas. E ele continua no verso 19, assim: sabemos que tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Então, nós lemos aqui que todo mundo estava debaixo, né, dessa condenação da lei, que todos são culpados, que diante de Deus não existe ninguém sem culpa. É por isso que nenhuma quantidade de obras que você possa fazer pode salvar você. Todos nós precisamos da justiça de Deus em nossas vidas, mediante a fé em Cristo. E essa justiça que Paulo tanto fala aqui é concedida a quem? A todo aquele que crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus. O verso 20 diz: portanto, ninguém será declarado justo diante de Deus, justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Está dizendo assim, olha, é a lei que existe, né? Aquilo que o Senhor deixou descrito na sua palavra para o nosso bem viver, para que possamos obedecer, para termos uma vida que agrada o coração de Deus, ela serve só para mostrar a nossa condição de pecadores necessitados da graça de Deus. A nossa justiça, ela não depende da lei. É Cristo que coloca em nossa conta a justiça que ele comprou para nós, aonde? Na cruz do Calvário. O verso 21 diz: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção. Verso 23, um dos versos mais lindos. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A justiça de Deus é gratuita, né? Alguns pecados, às vezes, nós pensamos que eles podem parecer mais graves que os outros, porque as consequências são mais graves, né? Por exemplo, o adultério parece ser mais grave que o orgulho, mas não é, né? Porque cometemos apenas pecados que nós achamos, né, que são pequenininhos, que nós merecemos a justiça de Deus, merecemos a vida eterna. Não. Todas as nossas iniquidades nos tornaram pecadores, nos afastaram de Deus. Portanto, todos os pecados nos levam à morte. Por quê? Porque esses pecados nos desqualificam para viver com Deus. Independente se ele é um pecado grave ou não. Não podemos classificar os pecados dessa forma, como pequeno ou grande.
todos eles nos separam de Deus. Mas tem uma notícia boa: todos podem ser perdoados. Verso 24 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Olha, esse verso explica para nós que a lei, ela nos condena quando nós desobedecemos. Mas Cristo, ele é aquele que nos redime. Se a função da lei é mostrar para a gente o nosso pecado, então ela obviamente vai nos condenar. Mas em Cristo nós somos redimidos. Você já olhou num espelho? Um espelho vai mostrar todos os seus defeitos, né? Então a lei é igual a esse espelho. Ele aponta, ele mostra os nossos defeitos. Mas novamente, a notícia boa é que Jesus Cristo é aquele que nos purifica. A função da lei, então, é o quê? É mostrar o nosso pecado. Paulo explicou que Deus, por sua graça, pode nos tornar inocentes. E isso é maravilhoso. É aqui que reside aquilo que é a grandeza do Evangelho para nós. Quando o juiz, num tribunal, ele declara o réu inocente, todas as acusações contra esse réu são tiradas dos registros, dos processos. E agora, legalmente, é como assim, a pessoa nunca tivesse sido acusada. Então, quando Deus perdoa os nossos pecados, a nossa vida fica completamente purificada, limpa. Aos olhos de Deus, é como se nunca tivéssemos pecado. Não é maravilhosa essa graça bendita do nosso Deus? E assim concluímos essa pequena reflexão. Que o Espírito Santo de Deus te leve a entender a necessidade desse Evangelho. A necessidade se dá pelo fato que nós vamos todos sermos culpados diante de Deus. Ninguém pode reivindicar que está livre da culpa diante de Deus. Vimos aqui, a lei condena todas as pessoas e estabelece assim a necessidade, a grande necessidade da justificação pela fé e não pelas obras da lei. Que o Espírito Santo de Deus te leve a meditar nessa palavra tão maravilhosa, palavra que restaura a nossa alma. Deus te abençoe.